noite, pessoal, tudo tranquilo? Essa primeira aula após aí a avaliação. Eu ainda vou continuar nessas semanas aí trabalhando com as técnicas, né, e os conceitos de PO em cima de PHP, antes de fazermos projetos mais abrangentes, tá bom? Antes disso, vamos explicar então o que é classes abstratas e métodos abstratos. E quando eu falo disso, eu passo novamente por generalização e especialização. Bom, generalização, o que é? Num grupo de classes, eu tento colocar numa classe mãe, uma classe geral, aqueles comportamentos, aqueles estados que são comuns, né, às demais classes aí. Então eu chamo essa classe, né, chamo isso de generalização, tá? Chama essa classe de classe mãe, né, ou classe geral, ou genérica, tá? Tudo que é mais comum, esse grupo de classes, vai nessa classe mãe aí. Quando eu parto para as classes especialistas, as classes filhas, que são derivadas da classe mãe, eu já tenho né, as especificidades aí, né, ou seja, aquilo que é característica de cada classe filha fica nessa especialização. Tá? Aí eu vou implementar o nosso poliformismo, né, polimorfismo aí, junto com herança, junto com encapsulamento e por aí vai. Bacana? Ou seja, o que não é comum vai ficar ou o que é específico, né, fica nas classes especialistas, tranquilo? Bom, o que é uma classe abstrata? É uma classe que não pode ser instanciada, não pode se criar um objeto a partir dessa classe. Bacana. Ou seja, quando eu uso lá um new, né, uma variável new, uma classe, eu não posso fazer isso, não é possível fazer isso porque é abstração, a classe é abstrata. Ela não permite fazer isso. Beleza? Vai dar um erro. Uma classe abstrata pode ser herdada e geralmente serve como classe base para outras classes, né? A classe, né, mãe, falei com vocês aí. Pode conter métodos abstratos e métodos comuns. Uma classe abstrata também pode possuir construtores, propriedades, métodos mágicos e por aí vai. Uma classe abstrata pode herdar de outra classe abstrata. Verdade. Posso fazer isso também. Métodos abstratos. É um método que não possui implementação. Ou seja, ele só tem assinatura. Por que eu faço isso? Porque eu vou obrigar que a classe filha, né, que a classe especialista, vá e defina a forma correta de se fazer aquela implementação daquele método abstrato. Beleza? O método abstrato somente somente pode existir em classes abstratas. Beleza? Na prática, bom, eu já criei a minha pasta lá no VS Code, né, eu disse, minha pasta dentro, né, do meu computador. Eu vou criar essa pasta dentro do seu computador aí, do micro de vocês. Vocês vão abrir o VS Code e abrir no VS Code a pasta que foi criada. Bom, eu já criei a minha pasta, tá? Ela está aqui, a aula 13 do 4 de 2021. Já abri o VS Code, está aberto aqui. Agora eu venho aqui e abro a pasta que eu criei, né, naquela aula lá, naquela unidade D, que é a aula do dia 13 do 4. Pronto, está criada aí. Aqui já vai vir até os arquivos, né, que manipula aqui, eu já fiz a prática aqui para vocês verem, então já está meio que mastigado aqui. Bom, então voltando ao slide. Criar um novo arquivo chamado servidor.bat que será usado para iniciar o servidor embutido do PHP na porta 8081. Então tá aqui, ó. Eu criei, né? Eu chamei, né, o meu PHP, onde está instalado, parâmetro "-s", que é o servidor embutido, no localhost, na porta 8081. Bacana. Criaram-se mais arquivos conforme os slides a seguir. Tá? Então, eu já fiz aqui algumas cositas. Bom, a classe checks, né? Eu mudei o nome dela aqui, estava dando um conflito, eu botei checks _ class.php, tá? Então tá aqui, ó, class checks _ class.php. Então tá aí, ó, a minha classe, o código criado é igualzinho o código que estava no slide, tá? Para vocês verem aqui. Tá aqui o código, tá? Eu copiei daqui este código, beleza? Então, eu copiei e levei para lá.
O que eu tenho aqui no caso? Eu tenho, assim, ó, Abstract Class, ou seja, uma classe abstrata, chamada check. Tem lá um private valor do tipo private. Posso botar mais propriedades aqui, ou outros métodos. Criei lá um método setValor e getValor, né? Poderia ser um método mágico também aqui, né? Não vem o caso aqui agora. E criei um método abstrato chamado calcular juros aqui dentro. Bacana? Prontinho. Feito isto, eu fui lá e criei outras duas classes filhas dessa classe geral, essa classe mãe, que é o cheque comum, extends, né, herdado de cheque, essa classe aqui. E aqui, ó, como aqui for abstract protect function calcula juros, ou seja, o meu método calcula juros, ele é um método abstrato, ele não possui implementação, aqui eu fui obrigado a implementá-lo. E coloquei o quê? 25% em cima do valor lá do meu cheque, tá ok? Ou seja, se eu dar um cheque lá, que seja qualquer um cheque lá, eu vou aplicar 25% daquele valor. Se for um cheque especial, que é a outra classe aqui embaixo, eu tive também que implementar, né, o método calcula juro, porém, aqui ele é function, ó, aqui ele é public, main public, e aqui ele fiz o que com ele? Aqui ele vai ser só 10%, beleza? Ou seja, eu estou chamando para minha classe, né, classe filha, né, a execução do método abstrato que foi determinado na classe check aqui. Ou seja, aqui só dei a assinatura dele e aqui eu fiz o que? A implementação dele. Sou obrigado a fazer isso. Tá bom? Então tá aí. Continuando então. No index. Ah, tá. Bacana. No index, o que é que eu fiz? Eu dei um required checks class.php. Aqui, ó, se eu chamar, vou rodar aqui para vocês verem, que vai dar um erro. Vai dar um erro. Olha aqui, ó. Localhost na porta 8081, né? Vai rodar o index e vai dar um erro naquela linha do check. Ah, pá, tem que startar, né, Juliano, no servidor embutido. Não vai funcionar. Vamos startá-lo aqui. Pronto. Rodando. Closing. Erro. Já deu erro aqui já, na realidade, pra gente, né? Já rodou com erro aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Eu não posso, né? Na linha 3 aí, ó. Erro fatal. O que é o erro na linha, na linha 3, lá na chamada do check? Porque eu não posso instanciar uma classe abstrata. Ok? Então deu erro aqui já. Se eu tirar aqui agora, vamos tirar esse cara daqui, não vai fazer nada, tá? Só vai instanciar. Pronto. Ele instanciou. Ok? Tranquilo. Continuando aqui então, vamos lá. Para a gente poder rapidinho terminarmos aqui, que estamos atrasados já. Eu tenho agora as classes finais. O que é a classe final? Tá? O que é a classe final? Quando eu, por exemplo, quero falar, nossa, eu não quero mais criar herdeiros equivalentes dessa classe. Eu termino aqui. Então eu ponho um comandinho na final naquela classe, tá? Ou seja, ele vai entender que dali para frente nada mais pode ser herdado, ok? Pode ser estendido no caso. Então, olha aqui, ó. Class check especial extend check, tá? Então, essa parte aqui eu não fiz aqui abaixo, tá ok? Então vou copiar, fazer com vocês aqui agora. Então vou pegar aqui, né? Eu vou pegar esse cara aqui, beleza? Vou colocar isso aqui, né? Check especial, né? Opa, tem coisa errada. Final class, né? Então eu estou o quê? Botei final aqui nela, beleza? Falei check especial é classe final. Eu não posso mais criar nenhuma classe baseada na classe check especial, beleza? Dá um Ctrl C aqui e vou botar aqui embaixo para ver o que vai acontecer. Ctrl V, tá? Ó,
Eu criei uma conta universitária, extends, né? Ou seja, herdeiro de cheque especial. Bacana. Vou só chamar então aqui, ó, vou criar isso aqui, só para vocês verem o que aconteceria se eu tentasse. Opa, já deu um erro aqui já, né? Provavelmente tem um erro aqui já no nosso código, tá vendo? Já apontou um erro aqui para mim. Vamos lá. Dá um Ctrl V aqui e vamos mandar rodar. Cadê o erro? Cadê o erro? Olha lá. Classe cheque conta universitária não pode ser herdada da classe, porque ela é classe final. Estão observando? Ou seja, né, uma classe, quando eu não quero que ela seja mais herdada por ninguém, o que eu faço com ela? Palavrinha final lá antes de tudo, final class. Beleza? Eu falo que esta classe não poderá ser mais estendida, né, herdada por nenhuma outra classe derivada, classe filha. Bacana? Muito bom, muito bom. E métodos finais. O que é o método final? Vamos dar um F5 aqui, para a gente poder ir lá o método final. Método final. Quando o método é dito como final, ele não pode ser sobrescrito, ou seja, a classe filha continua tendo acesso a ele, mas não poderá alterá-lo. Quer dizer o seguinte, que eu falei lá numa classe especialista lá que tem um método que é final, né? Método final antes dele lá. A partir daí em diante, eu não posso mais sobrescrever, né? Ou seja, não posso dar mais o poliformismo, polimorfismo em cima daquele método, porque ele foi escrito como final. Vamos ao exemplo. Vou copiar ele aqui embaixo. Então tá aqui, ó. Eu vou falar que o meu calcula total, né? Lá na minha classe cheque, tá? Final class cheque. Vamos lá. Calcula total, cheque. Calcula total. Então vou colocar um método aqui, né? Vou pegar esse método aqui. Beleza? Só para vocês verem que é o método final. Final function calcula total. Beleza. Não tem nada aqui dentro. Tá bom. E vou falar que na minha classe, né? Cheque conta universitária, que vai ser derivado de cheque somente, eu vou fazer o que? Vou colocar um public aqui, né? Tá bom, então vamos lá. Aí sim, vou mudar meu cheque conta universitária. Ele não vai mais herdar de cheque especial, vai herdar só de cheque. E vou calcular aqui o que? Um novo método. Public, olha lá. Já deu erro. Já deu erro. Olha lá. O que ele vai falando aqui? Que ele está me informando que a minha classe cheque, que o método calcula total, ele já é o que? Já é o método final. Olha lá em cima lá, ó. Final. Olha o final aqui, ó, no cheque, né? Final function. Ou seja, ele não pode mais ser manipulado lá na frente. Ou seja, não pode mais ser alterado. Pode mais ser sobrescrito, no caso. Se eu vier aqui e pedir para dar um reload aqui, ó, vai dar um erro, né? Eu não posso fazer um override, ou seja, não posso sobrescrever o método cheque, né? No qual método que é? Calcula total. Beleza? Ou seja, tem um erro lá, porque eu falei que ele é final e tento reescrevê-lo. Bacana? Então, quando eu quero também finalizar um método, né? Eu vou e faço o que com ele? Eu vou lá e ponho final nele. A partir daí, todas as classes que utilizam aquele método para frente não vão poder mais utilizá-lo. Podem usufruí-lo, mas não podem sobrescrevê-lo. Beleza, galera? Bom, práticas aí, a gente vai deixar nas próximas aulas, né? E amanhã eu coloco lá se vou dar aula prática para vocês, aula online, ou vai ser aula virtual gravada também. Beleza, pessoal? Fique com Deus e até a próxima aí.